Caro presidente Paulo Paim, senadora Lídice, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa, eu estava prestando atenção na leitura dessa mensagem por Vossa Excelência, senador Paim, e Vossa Excelência quanto eu vivemos nessa campanha eleitoral, o senhor percorrendo o Rio Grande e eu da mesma forma, e enfrentando uma mudança brusca de temperatura de cerca de 40 graus ou 39 graus, senadora Lídice, para 6 graus, assim de uma hora para outra. E isso, claro, não há saúde que resista. A gente está percebendo o quanto a atividade política exige de nós aqui, é o nosso ofício, é a nossa missão, mas as pessoas também entendem, é preciso falar sobre essas coisas, para que as pessoas entendam a natureza disso. Às vezes, o senador não está lá, mas se nós estamos no interior, e a senhora na Bahia também, percorrendo os municípios baianos, nós lá no Rio Grande, Serra, um estado que são vários países dentro do próprio estado, da mesma forma na sua Bahia, e a gente percebe que a política exige muito uma dedicação pessoal. Então, eu estava observando, e exatamente por isso, quando cheguei hoje, embarquei às 8 da manhã, a temperatura estava baixa em Porto Alegre, e eu embarquei hoje, e chegando aqui no gabinete, como o olhar do jornalista é um olhar sempre mais crítico, eu diria, me deparei com a manchete do jornal Correio Brasiliense, me chamando a atenção: ensino falido, prefeito rico. É muito interessante o significado desta chamada. Ensino falido, prefeito rico. O que faz a matéria com muita didática? É pegar cerca de 30 cidades em que o IDEB foi muito baixo e foi buscar a posição de cada prefeito dessas cidades. E em muitos casos, senadora Lídice, senador Paulo Paim, em muitos casos se viu que nessas cidades houve uma queda violenta no índice de desenvolvimento de educação básica dos alunos, inclusive no Rio Grande do Sul, não por esse motivo, por outras razões, não houve enriquecimento do prefeito, mas em 9 estados, inclusive a Bahia, da senadora Lídice, houve um enriquecimento dos prefeitos numa renda, em alguns casos com uma variação a mais de 1.200% na renda ou na receita desses prefeitos. Então, acontece essa informação num momento crucial para a democracia e para o próprio destino e o futuro das cidades. Essa inconformidade mostra claramente que os municípios estão precisando urgentemente de gestores comprometidos com o desenvolvimento das suas cidades, mas feito isso com responsabilidade, com transparência, com honestidade, para evitar exatamente essa distorção gravíssima. Portanto, cabe a cada eleitor aproveitar a oportunidade única que será concedida no próximo dia 7 de outubro para reeleger aqueles prefeitos e aquelas prefeitas e vereadores e vereadoras que fizeram um bom trabalho e escolher outros nomes diferentes daqueles que não conseguiram fazer a lição de casa ou que frustraram a expectativa dos seus eleitores, que não cumpriram com as promessas feitas na campanha para a Prefeitura Municipal. Por isso, senhoras e senhores senadores, faço questão de voltar a este assunto. Teremos pela frente um total de 39 horas de campanha obrigatória no rádio e na televisão, que não é absolutamente horário gratuito, porque é financiada por nós contribuintes para os partidos políticos apresentarem resultados e mostrarem os seus candidatos. Acho importante relembrar que cada um de nós temos que usar o poder do voto e a favor dos nossos municípios, não contrário às políticas básicas de desenvolvimento de qualquer cidade, como educação, saúde e melhoria da infraestrutura. Quando se abre mão do voto, deixamos de fazer escolhas e terceirizamos a escolha
de nosso próprio futuro. Portanto, não é possível admitir que o eleitor abra mão desse dever e desse direito sagrado, que é ele próprio escolher aquele candidato mais comprometido com as necessidades reais da sua comunidade, da sua cidade, do seu município. Nos últimos meses, eu tive a oportunidade de passar por uma centena de municípios gaúchos no meu estado, o Rio Grande do Sul. Tenho visto que alguns problemas continuam se repetindo lá e em outras partes do Brasil. Por isso, penso importante a escolha de candidatos ficha limpa e acho que os eleitores têm que usar as informações disponíveis para que façam essa escolha adequadamente. Hoje, esses dados são muitos e, com eles, é possível fazer escolhas melhores para si e para suas famílias e, claro, para o coletivo da comunidade. Essas informações estão nos órgãos de transparência, nos sites. As câmaras de vereadores são obrigadas a fazerem a prestação de contas da sua situação de gastos e de trabalho. As prefeituras da mesma forma. Portanto, há como acessar informações. Transparência, tudo isso está à disposição dos eleitores. Recentemente, aliás, a Justiça Eleitoral iniciou uma campanha que eu chamei aqui a atenção, chamada Voto Limpo, convidando os eleitores a esse exercício básico e democrático. Além disso, pela primeira vez, os eleitores vão poder, nestas eleições, ter acesso às informações já disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre a identificação dos doadores e fornecedores contratados durante a campanha eleitoral dos candidatos. São mais argumentos para o eleitor construir o seu voto e decidir o nome daqueles que vão chefiar e comandar e governar as suas respectivas prefeituras municipais. Outra questão que acho relevante trazer a esta tribuna hoje, senadores e senadoras, é a necessidade do eleitor de prestar atenção nas soluções de infraestrutura. Um problema enfrentado não apenas nas grandes cidades, mas também no interior do Brasil. Recentemente, o governo federal lançou um pacote de concessões para ferrovias e rodovias, num total de 133 bilhões de reais, sendo que 79,5 bilhões de reais serão gastos apenas nos primeiros 5 anos deste programa. Em breve, novas ações devem ser anunciadas para este setor. São valores bem expressivos para uma área que foi esquecida na última década. Esse anúncio recente já foi um passo para sairmos do estado letárgico que nos encontramos em termos de investimento na infraestrutura, pois o pacote do governo apresentou como maior virtude a inclusão do setor privado, elemento que pode dar um salto de qualidade que nós e os consumidores precisam. Sabemos que o governo tem restrições de gastos e falhas na gestão dos investimentos. E, com isso, muitos projetos ainda não conseguem sair do papel. Estudos realizados por empresas de consultoria se multiplicam nessa área e são importantes para conceituarem a situação caótica das rodovias e ferrovias testemunhadas por nós todos os dias. Recentemente, o jornal Estado de São Paulo publicou um artigo mostrando as diferenças entre a infraestrutura brasileira e a dos países desenvolvidos. Foi uma comparação feita entre a infraestrutura dos Estados Unidos e a nossa. Mostra quanto americanos e brasileiros investem em asfalto e na melhoria de estradas e rodovias, em modernização de portos e aeroportos e a utilização de ferrovias e hidrovias. O Instituto de Logística, responsável pela pesquisa, fez um cálculo e chegou a um resultado interessante. A diferença entre a infraestrutura de transporte do Brasil e dos Estados Unidos pode se medir em exatos 985,4 bilhões de reais. Para entendermos o tamanho e o impacto desses números, o Brasil precisaria investir 100 bilhões de reais por ano durante 10 anos, sem interrupção, para chegar ao mesmo nível que vive os Estados Unidos em termos de logística e infraestrutura. E como chegamos a essa situação?
Nos últimos 30 anos, os gastos com infraestrutura diminuíram 58%, ou seja, os investimentos foram diminuindo na mesma proporção em que o país foi crescendo. Um paradoxo para quem quer manter a posição de sexta economia do mundo, mas com uma infraestrutura deficitária. E este é o que agrava o chamado custo Brasil. Nas últimas 3 décadas, as rodovias e ferrovias ficaram com apenas 26% dos investimentos e aeroportos e portos com míseros 3,3%. Recentemente, entre 2001 e 2011, os investimentos em infraestrutura foram, em média, de apenas 2,15% de todos os bens e serviços produzidos no país, o chamado PIB. Mas boa parte desse dinheiro foi para o setor de telecomunicações, justamente um setor que dá, neste momento, enormes dores de cabeça para os consumidores, gerando interrupção de serviço e multas bilionárias. Portanto, esses dados mostram que, apesar das ações de concessão do governo ao setor privado, as nossas estradas, ferrovias, aeroportos e portos ainda precisam muito de qualidade e de avanços. Outro dado importante que mostra isso foi analisado pelo economista Claudio Friedstack, coordenador de um estudo sobre infraestrutura publicado no jornal O Globo, comparando o Brasil e outros países do BRICS, que é integrado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul, e também comparando com a América do Sul. Em 2020, a China investiu em 2012, a China investiu 13,4% do seu produto interno bruto em infraestrutura. A Índia tem programado investimento de 6% nos próximos 4 anos para a melhoria da sua logística. E o Chile aplicou no último ano 6,2% do seu produto interno bruto no mesmo setor da logística. Portanto, senadores, nossa infraestrutura ruim só colabora para encarecer nossos produtos, seja no mercado interno ou naqueles produtos destinados à exportação, pois os buracos das estradas, por exemplo, exigem manutenção maior dos caminhões e tornam as viagens mais longas e, às vezes, muito mais perigosas. É importante relembrar que já superamos países como a Alemanha. Quando o recente pacote de concessões foi colocado em prática, teremos mais de 22 mil quilômetros de estradas administradas pela iniciativa privada. E aí, outra contradição. Ao mesmo tempo que somos países que mais cobram pedágio por quilômetro de estradas, esse dinheiro não retorna como investimento. Somente 12% das rodovias brasileiras são pavimentadas. Pagamos, mas não temos qualidade nas rodovias. A Confederação Nacional do Transporte mostra que mais da metade das rodovias continua em condições regular, ruim ou péssima. As pequenas cidades gaúchas, por exemplo, que compõem o meio rural, têm nessas estradas não só o principal meio de escoamento da safra, mas também o único meio de acesso a hospitais que estão em cidades maiores e cidades vizinhas. Por isso, senhoras e senhores senadores, realmente espero que os investimentos saiam do papel e que representem verdadeiras melhorias para todos os brasileiros. Melhorias que resultem em ligações entre estradas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos e que diminuam as distâncias percorridas, modernizar os modais de transporte e integrá-los, porque isso é economicidade, é racionalidade, é redução do custo Brasil. Hoje não temos um sistema de transporte interligado que ajude, por exemplo, o escoamento da safra agrícola, a produção deste vasto interior do Brasil, que tem que viajar milhares de quilômetros, são verdadeiros passeios para chegar aos portos e, finalmente, ser exportado. Mais do que anunciar pacotes emergenciais, é preciso também mudar o sistema de gerenciar esses investimentos. A crise no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que ocorreu no ano passado, é um bom exemplo. Foram paralisadas quase todas as licitações para a manutenção das estradas no Brasil. Nosso país precisa, sim, de um choque de investimentos em infraestrutura, mas também de um choque de gerenciamento desses recursos. Só assim os projetos sairão do papel.
E se os eleitores se preocuparem em eleger prefeitos e vereadores, ou prefeitas e vereadoras que geram resultados, essa tarefa, sem dúvida, ficará menos penosa e bem mais fácil. Portanto, eu faço a conclamação aos eleitores, não apenas dos municípios do meu estado, mas do Brasil, desses que nos acompanham aqui pela TV Senado, pela Rádio Senado. Não esqueçam de valorizar essa escolha. Este voto consciente, um voto com responsabilidade, um voto analisando e avaliando quais são os candidatos. A sua ficha, a ficha limpa do candidato, o voto limpo, a escolha correta, porque isso vai ajudar a ter uma economia também, naquele desvio de recursos que deveria ser aplicado para todos ou coletivamente e acaba indo para o bolso de uma minoria que não tem responsabilidade em corresponder com aquilo que prometeu aos eleitores. Não é possível terceirizar a escolha do seu próprio destino, a escolha do seu próprio futuro. Muito obrigada, senhor presidente.